Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 4 de novembro de 2024. Rússia deve se preparar para a catástrofe em 2025. A Rússia concentra tropas em Pokrovsk. Ela concentra 120 mil tropas na região de Pokrovsk e Kurakel. Teatro de operações ontem. Rússia atacou Kurakel 72 vezes. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. É muito importante o que você assiste, o que você vê, ouve aqui, você não vê e não ouve em outros canais. E muitas vezes nem na mídia tradicional. Muito obrigado a todos. A Rússia deve, para o ditador russo e seus associados do Kremlin, a situação em que eles levaram a Rússia. É uma situação que eles dizem na propaganda oficial que está tudo bem, mas tudo não está bem. Essa é a verdade. Somente está bem na boca dos propagandistas, que às vezes até alguns falam todo dia aqui no canal. E na imprensa oficial da Rússia e alguma parte da imprensa que representa eles no mundo, na realidade, acaba recebendo para isso. Ou seja, dizem que tudo está bem, mas na realidade tudo não está bem para a Rússia. A realidade russa, na verdade, é um desastre. Essa é falando com as bem grande, né? Tanto economicamente como militarmente. E a culpa dessa situação é do ditador russo e seu regime, e daqueles que dentro da Rússia apoiam esse regime. Uma parte muito significativa do poder da Rússia acabou. E as necessidades da guerra na Ucrânia excedem muito as capacidades do complexo militar industrial, ou seja, o complexo militar industrial não tem a capacidade de produzir a demanda, as perdas que a Rússia teve durante os quase 3 anos dessa campanha, dessa guerra criminosa contra a Ucrânia. A capacidade do complexo militar industrial e a guerra já consumiu todas as reservas de novas armas. Então, o que eles tinham de reserva já não tem mais. Estão usando agora a época soviética. A sucata da era soviética estão tirando dos depósitos. Existe um desastre muito grande em número de vidas no exército. Ontem, exatamente ontem, 700.500 foram as baixas registradas pelo exército russo. Esse não pode ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, acho que nem o 10º exército do mundo, com o número de baixas assim, nessa guerra de quase 3 anos contra a Ucrânia. A Rússia que está sendo destruída em ritmo acelerado na guerra da Ucrânia. Até ontem, domingo, como eu disse para vocês, né, dia 3 de novembro, 700.500 baixas foram registradas no exército russo. Também, até ontem, eles já perderam, foram destruídos 9.182 tanques de guerra e 18.559 veículos blindados, esse de transporte de tropas, equipado com metralhadora, alguns até, dependendo da série ou dependendo do modelo, são equipados com canhões também, mas são para transporte de tropa e não carros de combate como os tanques de guerra. O Kremlin procura vender aos agentes da sua propaganda que está tudo bem, que a defesa ucraniana colapsou. Na realidade, não há colapso da defesa ucraniana. A Rússia não é capaz de obter hoje uma vitória significativa na guerra. O avanço da Rússia em Donetsk não forçará a Ucrânia a capitular perante a Rússia, uma vez que esta é uma frente de batalha proeminentemente secundária
ao exército da Ucrânia. Os sucessos muito insignificantes do exército russo em Donetsk, numa escala estratégica. Vejam bem, numa escala estratégica estamos falando. Eles tendem a ser apresentados pela propaganda russa como um colapso da Ucrânia. A Rússia e seus propagandistas fervorosos, né, vocês talvez viram algum aparecendo aqui no canal, ignoram as frentes que são mais importantes, né, de Kharkiv e hoje de Kursk, que está dentro da própria Rússia. Que nessas duas frentes a Rússia não teve sucesso. Além do fato de que a Ucrânia está desferindo golpes precisos e muito mortais, dolorosos, na retaguarda da Rússia. Os bombardeios que ela faz em refinarias, bases aéreas, pontes, ferrovias, etc. E aliado a isso, temos o desastre econômico. Um desastre econômico que a Rússia já não consegue arrecadar para manter a guerra. A Rússia já não consegue arrecadar para manter a sua produção e, principalmente, não está injetando novos recursos para manter a qualidade de vida, a qualidade das indústrias, da economia real. Então, para o ano que vem, eu prevejo, na minha análise, face a esses fatos, um colapso na Rússia, o que provavelmente forçará que a guerra pare. A Rússia terá que parar e tomar uma outra decisão. Enquanto isso, a batalha, as guerras continuam. A Rússia concentrou apenas na direção Pokrovsk e Kurakiv, em torno das vilas que fazem a linha de defesa, até um pouco mais, por exemplo, a cidade de Toretsk, ela concentrou 120 mil tropas. A Ucrânia tem aproximadamente um pouco menos da metade disso na região. Então, eles são superiores em número. Mas a Ucrânia tem resistido bravamente, apesar de que ela ainda não iguala, por exemplo, o número de disparos de artilharia, que a Ucrânia tem menos projéteis para disparar, então ela tem que economizar um pouco. Mas já melhorou. Antigamente eram 10-1 para a Rússia, agora está 2-1 para a Rússia, face à grande destruição que a Ucrânia proporcionou aos russos nos seus depósitos de armamento e munição. Espera-se um combate muito acirrado agora, antes do inverno. Ontem já em algumas regiões, naquela área, já caíram uma nevasca, mas nada sério ainda para, imagino eu, para comprometer esse avanço que eles estão tentando fazer em Pokrovsk. A situação está muito difícil, a situação não é fácil, a resistência ucraniana tem se mostrado forte, firme e leal, com os 300 de Esparta, às vezes eu gosto de comparar para mim isso, mas está mantendo firme. Ela já evacuou como prevenção as pessoas civis de Pokrovsk. Acho que todos não saíram porque tem muito cabeça dura, mas deu ordem para todo mundo sair. E ela está agora retirando, em algumas zonas da cidade, ela está limpando, só ficam tropas, está interditando ruas e ninguém mais entra na cidade, a não ser tropas militares ucranianas. E essa é a situação hoje, e os civis que ainda estão lá, se quiserem ir embora, podem ir, mas não vão voltar se forem, pelo menos enquanto durar essa posição de conflito, de guerra. Eu ainda acho que vai ser muito difícil este ano eles tomarem Pokrovsk, porque eles primeiro precisam, eles tomaram Selidov agora há poucos dias, né, uma semana e meia atrás, mas eles precisam nivelar essa linha de frente, senão eles vão ser atacados pelos flancos. Então não podem simplesmente sair correndo para Pokrovsk de Selidov. Então ainda vai existir muita batalha ali antes deles fazerem os ataques principais contra Pokrovsk. Talvez ainda tenha alguns ataques de reconhecimento e coisas do gênero, mas vai demorar por causa disso. Enquanto isso, eu quero noticiar no teatro de operações. Na realidade, isso que eu falei aqui agora já faz parte do teatro de operações, né?
Mas ontem 160 ataques em todo o teatro de operações. 72 contra Kurákio e 27 contra Pokrovsk. Em Pokrovsk, que tem o número de baixas, do resto não me informaram, né? Mas a informação que eu tenho, 213 russos não vão mais voltar para casa. Não vão passar o Natal com suas famílias, não vão beijar suas esposas, suas namoradas e seus filhos. Ficaram em Pokrovsk, na data de ontem. É muito grande isso, é muito triste ao mesmo tempo, né? Para as famílias com o acontecido. Tudo forçado por esse ditador insano e criminoso e a sua máfia do Kremlin. E a Rússia atacou com um míssil apenas, né? Mas um míssil que seria um míssil tradicional, o lançado de terra a terra ou de avião para a terra, né? Que tem mísseis com essa finalidade. Ele atacou com mísseis antiaéreos. Atacou a linha de frente com mísseis antiaéreos e atacou também algumas povoações com mísseis antiaéreos. Usou 84 mísseis para isso, 582 drones, sendo que 100 aproximadamente contra áreas civis, e desses 100, 66 foram abatidos, das áreas militares 80% foram abatidos, segundo informações, e 3.500 ataques de outros tipos de armas, tá? Como obuses, canhões, morteiros, etc. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, tenho certeza que vocês assistiram até aqui e gostaram. Se você não é inscrito, inscreva-se, ajude o canal, o que você vê aqui você não vê em outros canais. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.